Essa é a TV Franchising e nós estamos na ABF Franchising Expo. E hoje nós vamos fazer um debate sobre educação no segmento de franquias. Conosco essa noite eu agradeço a presença do Rogério Gabriel, do Grupo Prepare, do Lincoln Martins, do Grupo Multi e do Sérgio Monteiro, da Uptime. Boa noite e obrigado pela presença de vocês. Boa noite, obrigado a você. Nos últimos anos, o Brasil assistiu a uma ampliação muito grande do segmento de educação em todas as áreas, inclusive na educação convencional. Grandes grupos de universidades, grandes grupos de escolas foram construídos. Em seguida, a gente assiste agora a um movimento de concentração de empresas. A mesma coisa aconteceu no segmento de educação por franquias. Nós assistimos uma multiplicação das escolas franqueadas. Está na hora da gente assistir a uma concentração nesse segmento? Lincoln. Então, nós do Grupo Multi, nós temos feito já uma concentração desde 2006. Nós somos o primeiro player a começar a fazer isso aí com um pouco mais de agressividade. Fizemos várias aquisições no segmento de idiomas e algumas até em cursos profissionalizantes. Dentro desses últimos, desde 2006 para cá, foram mais 6 aquisições nesse setor. Então, eu não sei agora esse momento, porque muitas empresas aí receberam aportes de fundos de private equity, que aconteceu com outras marcas aí do nosso setor. Eu não sei se eles estão prontos, já que teve um evento de negócios agora, junto à nova sociedade dentro desses negócios, eles estão prontos dentro de 1 ano ou 2, fazer um outro negócio. Às vezes, geralmente, é mais longo prazo, em 3 a 5 anos, algum outro tipo de concentração ou venda de participação. Então, eu não sei se no próximo setor, anos, possa ter um evento tão de concentração como houve para o nosso lado nos últimos 6, 7 anos. Agora, Sérgio, você acha que existe ainda oportunidade para expansão via captação de poupança de franqueados? Ou você acha que a ideia hoje para expandir rápido é comprar mercado? Não. Eu creio que existem as duas opções. Eu acho que depende da maturidade que a empresa se encontra, do objetivo que ela tem enquanto empresa, porque no Brasil o que está acontecendo é o que aconteceu, que eu vi há 20 anos atrás, na realidade 30 anos atrás quase, nos Estados Unidos, né? Graças a Deus, quando você começava a falar a multiplicação de escolas no Brasil, isso é necessário. O grande problema que nós temos no Brasil, que já é conhecido, é a educação, né? Então, há 30 anos atrás, do mesmo jeito que você vê boteco no Brasil, eu via universidades nos Estados Unidos. Então, hoje as pessoas se assustam que elas veem uma universidade atrás da outra. Eu dou graças a Deus, porque todo mundo tem que ter acesso à educação. Todo mundo tem que ter direito à educação, né? Você, Cláudio, por exemplo, eu creio, todos aqui, quantos amigos nossos deixaram de fazer uma faculdade, deixaram de estudar porque eles não tiveram acesso, porque foi lhe negado o direito de estudar, né? Então, o que tem acontecido é que o Brasil, obviamente, o dinheiro vai rodando no mundo, os mercados vão rodando no mundo. Chegou esse evento, esse momento no Brasil. Existe dinheiro farto no Brasil, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei o meu negócio, exatamente há 11 anos atrás, eu falava, né, que quem tinha R$500 no bolso comprava um carro. Hoje, qualquer pessoa pode comprar uma franquia, pode ter uma escola, pode ter um negócio próprio. O diferencial é como fazer isso. Então, eu acho que tem muito dinheiro no mercado, de todos os níveis, em todos os níveis, tanto na poupança, como você falava, do investidor, do empreendedor, e com dinheiro vindo de fora e de outros lugares para se fazer a concentração, que é o caminho que o Grupo Multi tem feito, até abertamente, explicitamente, que não é o caso da Time ainda. Ou talvez nunca vai ser. Porque eu não consigo me ver o seguinte, Cláudio, vendendo a empresa, eu vou fazer o quê? Eu vou montar outro negócio? Então me deixa quietinho no meu negócio. Agora, no caso da Prepare, que é mais o caso de ensino profissionalizante, essa também é uma realidade? Como você bem colocou, todo o segmento de educação, né, tem passado por uma profissionalização, consequentemente, né, isso acaba acontecendo dessa junção dos afins, ou dessa pequena concentração, ou grande concentração que está acontecendo principalmente, por exemplo, no segmento de graduação, né? Até a última agora, né, da junção da Croto e da Anhanguera, vieram aí para mostrar um pouco disso tudo.
Então essa acho que realmente acaba sendo um caminho e cada empresa, acho que dependendo do planejamento estratégico, né, foi o que o Link colocou e o que o Sérgio colocou, né, cada um com uma visão, né, dentro do seu negócio baseado no seu planejamento estratégico. No caso do planejamento estratégico do Grupo Prepara, nós começamos também até muito próximo, como é o caso da Off-Time, nós começamos com a primeira marca da Prepara há 9 anos atrás, com um modelo diferenciado de ensino também. Tivemos um crescimento dentro do negócio muito próspero, muito positivo, exatamente porque tem essa demanda dentro do mercado. Existe uma coisa muito boa que aconteceu com o Brasil, que é uma maior distribuição de renda. E essa distribuição de renda, passa sem dúvida pela qualificação e pela educação, que é o nosso grande papel com relação a tudo isso. E dentro disso, você tendo uma boa proposta do mercado, com uma boa divisão de receita para todo mundo, com uma alta qualidade de entrega de ensino, o crescimento vem naturalmente. E a nossa opção, por exemplo, foi uma opção da gente crescer dentro da nossa marca, lançar uma outra marca, que é coisa que a gente fez há 2 anos atrás. E veja, até um exemplo real que acontece dentro de casa, que demonstra um pouco disso. Nós lançamos uma outra marca que se chama Ensina Mais, que é complemento escolar português e matemática para criança e pré-adolescente. Em 1 ano e 3 meses, essa marca já está com 200 franquias. Lógico, produto bacana e legal, mas uma grande demanda que tem dentro do mercado. Tá, demanda reprimida. Uma demanda reprimida. Sim. E uma oportunidade para todo mundo, né? Isso que o Sérgio bem colocou, falou que todo mundo pode, hoje, realizar o sonho de ter uma empresa, de ter uma franquia. O franchising no Brasil, graças a Deus, para nós brasileiros, é um exemplo, né? Porque nós estamos hoje dentro da maior feira de franquia do mundo. A gente, às vezes, com uma visão meio errada, meio tupiniquim, sempre olhando muito para fora, e agora a gente está dando esse exemplo para o mundo inteiro, que aqui, hoje e agora, estamos tendo a maior feira de franchise do mundo. Deixa eu aproveitar, então, isso que você está dizendo, porque a gente não pode pretender que quando existe uma oportunidade como essa que vocês estão descrevendo, com o aumento do poder aquisitivo de classe C, demanda reprimida por educação, que o mundo inteiro não enxerga essa oportunidade, né? E até o Lincoln falou em investimento de fundos de private equity, etc, etc. A pergunta é, vocês que nasceram como capital nacional, que nasceram do esforço empreendedor brasileiro, é hora de vocês continuarem se enxergando como concorrentes ou olharem para esses competidores que agora entram com capital maciço e que vão fazer diferença no mercado? Não sei se para pior ou se para melhor. Mas qual é a visão estratégica de vocês, uns em relação aos outros? Eu creio nos diferenciais, Cláudio. Eu creio nas coisas diferentes. O que é bom aqui em qualquer lugar do mundo. E a motivação do ser humano, ela é proporcional ao resultado que ela atinge. Correto? Por exemplo, no meu segmento, idiomas. O cara só vai para frente se ele sentiu firmeza, ele está aprendendo. Se ele não sentiu, ele não está aprendendo, ele vai desistir. Então eu não tenho medo, eu acho que é muito bom, o capital está entrando, isso valoriza o nosso negócio. Isso, por exemplo, igual o movimento que o Grupo Multi tem feito e outras redes também têm feito de arrumar parceiro, de se unir a grupos investidores, private equity e outras coisas mais, isso só valoriza o negócio, né? Mas eu não tenho esse tipo de medo. Eu não tenho porque, na verdade, se você estudar... Por exemplo, você vê quando a Apple entrou no mercado. Quando eu vi a Apple nascer, eu estou falando isso muito porque eu fui privilegiado de estar morando, residindo nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, jogando voleibol nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia. Eu vi a Apple nascer, cara. Eu vi os primeiros computadores Apple, eu toquei nos primeiros computadores Apple. E eles surgiram quando? Quando a Microsoft já dominava, ou estava começando a dominar, e outros maiores dominaram. E eles foram fiéis ao que? A política deles, eles foram fiéis à identidade deles, aos diferenciais dele. Quem manda hoje? Quem comanda hoje? Você pode dizer que a Microsoft fatura muito mais, mas quem comanda? Então, eu não tenho esse tipo de medo, porque o que é bom, e eu acho que a concorrência, você fala, por exemplo, se deve unir, eu creio que sim na questão de ética. É muito feio
o que acontece no mercado, você crescer a qualquer custo, ou pela força do dinheiro você esmagar o pequeno. Isso é muito feio. Eu particularmente não acredito nisso, eu não creio nisso, eu creio na liberdade. Eu creio que as pessoas são livres, elas devem produzir cada um dentro do que ela quer, né? Porque eu tenho, por exemplo, parceiros comigo na minha rede que querem ficar milionários, tem caras que querem ganhar um bom dinheiro e ficar quietinho, né? Então eu não tenho esse tipo de medo, porque o que é bom, sempre vai ser bom, e o que é bom chama atenção, tá? O Lincoln, o Grupo Multi está diante disso, eu acho também, quer dizer, captar dinheiro para financiar a expansão é necessário, né? E vocês estão preparando uma operação para se associar ao mercado, né? Vocês não tiveram a ideia de procurar um desses grupos para investir no grupo de vocês? Não precisa, cara, os caras procuram, deixa eu falar. Na verdade, em 2011, quem nos procurou foi até um grupo brasileiro, que foi o Kinea, que é um fundo de private equity do braço do Itaú, da Itaú Unibanco. Então eles entraram em parceria conosco, adquiriram uma participação na empresa minoritária, e tem sido para nós assim mais tranquilo ter que lidar com brasileiros. Eu acredito, que nem o Sérgio, eu não sinto uma ameaça dos de fora. Tem várias companhias que vieram e entraram no Brasil com uma franquia, 2, 3, e não conseguiram evoluir. Não entenderam a cultura do empresariado brasileiro, não entenderam a cultura do franquias. Entrar com 1, 2 franquias, né? Não, eles estão com hoje um pouco mais acelerado. eu acho mais fácil eles entrarem e comprarem uma participação dentro de uma empresa que já está estabelecida do que começar uma startup de uma marca, mesmo que internacional, no Brasil, e tentar franquear isso aqui. Porque ele já vai criar uma base. Eu acho que Uptime é uma empresa que eles podem assediar. Eu acredito que outras aí que ainda não tiveram uma participação de um fundo de private equity. E nos últimos anos nós vemos sair várias franquias dentro do nosso setor, né? A própria WhatsApp foi vendida, o CNA teve um aporte, o Grupo Multi teve um aporte de um fundo de private equity, o seu Lab foi adquirido 100%. Existe uma movimentação de pessoal que de fato quer investir no negócio. Por quê? Porque só 2% da população fala inglês fluentemente. Existe uma demanda, um espaço para muito mais brasileiros falar. Em países que nem a Rússia é 5%, o México é 5%. Se você for para a Turquia é 8%. E aí se chegar na Europa os índices é muito maior. Então existe um grande espaço para o Brasil de brasileiro falar devido à globalização e o mercado de trabalho forçando isso, eles falarem inglês. Então por essa demanda, eu acredito que vai ter espaço para todo mundo. Acredito que todo mundo fazendo um bom trabalho vai ter espaço para crescer. Eu acho que o setor inteiro cresce, vai crescer o setor inteiro, não porque talvez eu sou melhor que um ou outro, eu sou maior ou menor. Acho que tem espaço para todo mundo crescer e vai sim, eu acredito que vai ter outros investidores que vão portar. Nós estamos aí no momento vamos falar, para capitais, né, abrir um mercado capital, e a gente é sondado por vários fundos, né, que tem muito dinheiro, estão sentados em cima de bilhões de dólares e que está disposto a entrar um pouco e investir no nosso setor aqui. Então, se for abrir uma capital, a gente vai ter muito sucesso pela história da nossa companhia. Ô Rogério, no caso de vocês, dentro do planejamento estratégico de vocês, quais são os mecanismos que vocês preveem a médio prazo para financiar a expansão? Primeiro, vocês querem continuar expandindo, obviamente. Quais são esses mecanismos? Vocês vão se associar ao mercado, abrindo capital? Vocês vão procurar capital estrangeiro? Vocês vão continuar fazendo agressivamente ou mais agressivamente vendas de operações de franquia? Quais são os mecanismos? O modelo do franchise, lá nós já temos diversos sócios. Todos os franqueados são nossos sócios. Então, você já existe, né, dentro do modelo do franchise, né, um modelo onde o franqueado já entra fazendo esse investimento, né, e a franqueadora fazendo, sem dúvida, o papel dela, né, dentro desse processo. Então, já existe um modelo de retroalimentar. Então, como o mercado hoje, né, de Brasil, o que está acontecendo, a gente comentou isso, né, na fala anterior, uma grande demanda acontecendo, o nosso crescimento natural com os investimentos da própria rede, dos novos franqueados, de toda essa demanda, é o que nós estamos objetivando dentro do nosso planejamento estratégico. O que eu vejo quanto à relação a capital, tanto interno quanto externo, dentro do segmento? Excelente. Tudo isso só vem trazer profissionalismo e possibilidade de maior crescimento do segmento.
todo esse crescimento, tudo isso que está acontecendo agora, inclusive, é até provocativo para o próprio meio, né? Faz todo mundo repensar como é que tem que trabalhar com o seu modelo, faz todo mundo melhorar, né, o seu produto, né? A forma de... A concorrência saudável é sempre a melhor que existe, porque todo mundo quer ter um produto melhor. Eu tenho certeza, em pegar para qualquer um de nós três aqui, o meu é melhor, o dele ele vai falar que é melhor, o dele vai falar que é melhor. Porque primeiro que são apaixonados pelo negócio, né? E segundo, porque aquilo que está acontecendo, né, dentro de cada uma dentro dessas empresas é que produz riqueza e produz educação para fora. E se for necessário, o que é muito bom desse mercado agora? Se for necessário, hoje dentro do nosso planejamento estratégico, nós vamos ver uma necessidade de capital para isso. Mas o que é bom demais? Saber que existe esse capital. Amanhã aparece uma oportunidade, algo diferente que a gente pode estar fazendo, que estaria impedido de fazer por falta de capital dentro da empresa, você tem acesso a esse capital com facilidade. A um preço razoável. A um preço razoável, né? E faz multiplicar esse negócio, né? Então, isso que está acontecendo com o Brasil é o que hoje eu já no caso do meu negócio, é a minha segunda empresa que eu fundo. A primeira empresa que eu construí, uma empresa muito bacana, sensacional, mas que se eu tivesse capital naquela época para poder fazer o crescimento do negócio, o negócio seria de outro tamanho. Mas o negócio só crescia com capital próprio, né? E hoje você vê empresas nascendo, empresas startup que nascem ontem, né, com uma boa ideia, um bom modelo de negócio, né? Junta-se isso a capital externo, a governança dentro desse negócio, um negócio que ia demorar 10 anos para crescer, ele cresce em 2, em 1. Né? Isso que faz o país, né, crescer mais, aparecer mais e ter a maior feira de franquia do mundo, como está acontecendo aqui hoje. Deixa eu voltar um pouco à analogia do que acontece com a educação como um todo no Brasil, para fazer uma outra pergunta para vocês. Principalmente no segmento de ensino universitário, ensino superior, a gente assistiu ao ingresso da classe B, 2 e C no mundo universitário, né? Sim. E com isso também nós assistimos a uma realidade que foi a queda do preço médio da matrícula, da mensalidade, do curso, de uma forma geral. Hoje, a educação já não é mais um negócio para gente tão pequena. Ou seja, é preciso ganhar escala, é preciso captar alunos. Isso vai redundar em uma queda dos preços dos cursos? Deixa eu te responder de uma outra forma. Eu costumo dizer e desafiar as pessoas no seguinte: você já ouviu falar em algum momento que houve crise no segmento de educação? Já ouvi falar. De identidade, de ideologia. Agora, desde que o mundo é mundo, as pessoas vão estudar, vão se formar. Por exemplo, se amanhã tiver uma outra queda, uma outra crise mundial, você acha que vai ser bom ou ruim pra gente? Depende. Vai ser magnífico, porque as pessoas que não é bom pra gente, pode ser bom, não concordo, não acho que seria bom para todos, mas o que vai acontecer? As pessoas vão perder emprego. O que elas vão fazer, Cláudio? Vou ter que Elas se vão reciclar. lá no Prepara, elas vão lá na Wizard, elas vão lá na Uptime, elas vão estudar. Não existe crise no segmento de educação. O cara dá errado no segmento de educação porque ele meteu o pé pelas mãos, ele fez algum movimento errado, ou ele agiu de alguma forma errada. O governo investe muito pouco na educação do Brasil, correto? E isso é uma das coisas que vai passar a acontecer cada hora mais no Brasil. A próxima... Cada vez ele investe menos ou mais? Mais. Por exemplo, a próxima crise que está anunciada nos Estados Unidos, sabe qual que é? Por que você acha que todo mundo tem acesso à educação nos Estados Unidos? O governo banca todo mundo. Todo mundo tem loans, tem empréstimos universitários, como é o tal do FIES, como é não sei o que no Brasil. Lá nos Estados Unidos é o próximo. O cara forma, ele tem que pagar o governo de volta, ele não está conseguindo fazer isso. É a próxima crise anunciada. Então, qual que era a pergunta? Mas só para mim responder a sua pergunta isso agora. Significa que os preços não vão cair, porque mesmo na crise a pessoa paga. Existe o valor percebido pelo cliente. Com 11 anos eu aprendi o seguinte: se eu estou muito abaixo, não é bom. Se eu estou muito acima, também não é bom. Eu tenho que estar onde o preço que o cliente vê que está. Por exemplo, se eu te falar que você vai comprar um carro por 10 mil reais, o que você fala? É barato. Mas você não compra. Eu não vou comprar. E se eu te falar, pô, o carro custa 200, você fala, pô, eu não tenho grana, mas deve ser bom.
infelizmente é assim que se pensa. Então a política que eu vejo funcionar no mercado, tenho certeza que todo mundo olha o preço do concorrente para ficar na média, porque esse é o valor percebido do cliente. Tá? Então eu creio que vai acompanhar o mercado. Não é uma boa política abaixar os preços, porque você abaixando os preços, você não traduz isso em qualidade, ao contrário, você reduz a qualidade. Aumentando os preços também não significa uma maior qualidade, de repente uma maior margem. Então eu creio no valor percebido pelo cliente e o valor justo que tem que ser. Mas não tem ganho de escala? O ganho, eu acredito que, como ainda são 2% só da população que fala inglês, ainda tem demanda suficiente para manter os preços do jeito que estão. Né? A gente não tem feito promoções para baixar preço, nem de franqueado, nem de livro, porque nós temos escolas, por exemplo, que não, se abrisse a promoção não teria onde colocar os alunos, não tem classe de aula. Então, para quê? Não faz sentido uma estratégia dessa. Eu só queria endossar as palavras do Sérgio, que, por exemplo, na Espanha, com a crise que está tendo agora, as escolas de idiomas estão crescendo 7%. O que para eles... de desemprego na Espanha. O que para eles é assim... lá 2 semanas atrás. É alto, porque todo o setor está diminuindo e lá ainda está crescendo. Se mantivesse, já era um sucesso. Ainda estão crescendo, o pessoal ainda estão se capacitando para quê? Precisar de emprego fora, na Inglaterra, outro país, eles conseguissem recolocar no mercado. Então, de fato, a gente poderia dizer que o nosso setor é meio anticrise. E com isso, eu acredito, mesmo com a vinda de novos players, o mercado não vai ser afetado pela questão preço, e sim pelo que você consegue mostrar para o aluno que você tem valor. E aí o cara está disposto a pagar aquilo que você está oferecendo. No caso do ensino profissionalizante, imagino que isso seja mais verdade ainda, né? O que eu acredito dentro desse meio? Eu acredito sim que essa própria profissionalização e escala, que é o caso aí, por exemplo, que a gente citou aí da Clota e da Anhanguera, isso possibilita você rentabilizar todo o canal com um menor preço para o consumidor. Certo. E é o nosso caso também. Nós trabalhamos com a base da pirâmide, então nós olhamos a capacidade financeira desse aluno, que ele tem a condição de fazer esse pagamento. E o nosso modelo, por exemplo, no nosso caso específico, o nosso modelo de ensino, ele permite um baixo custo de operação da franquia. Então esse baixo custo de operação da franquia, você consegue ter um ticket baixo, pequeno, que cabe dentro do bolso da classe emergente, né, e rentabiliza bem toda a cadeia, rentabiliza franqueadora, franqueado, né, todo mundo que está embaixo desse guarda-chuva, em cima de duas coisas principais, né, que é escala, que você mesmo comentou, e tecnologia, otimização de recurso, né, usar a cadeia e o formato de uma forma mais inteligente, que é, por exemplo, o que o próprio EAD está fazendo, né? Quem trouxe esse preço, por exemplo, no caso da graduação, né, para baixo, e foi excelente, e que pôde levar isso para onde não chegava de jeito algum, né? Você hoje tem pessoas fazendo faculdade, a primeira onda do EAD foi a onda de pessoas de 35, 38 anos, porque tinham passado esse momento, não tiveram a oportunidade de estudar, e agora a universidade chegou ali na cidade dele com um preço que cabia dentro do bolso dele, num horário que ele podia fazer. Então isso foi muito positivo para todos, né? E é exatamente o modelo que a gente persegue também. É chegar em todos esses pontos, chegar de uma forma inteligente, chegar com um conteúdo, com uma aula de qualidade para ele e com uma mensalidade que cabe dentro do bolso dele e rentabiliza todo o meio. Porque se não rentabilizar o meio também, o que vai acontecer é que aquela qualidade vai cair dia a dia, né? Então, todo mundo tem que ser rentabilizado no meio para aquilo crescer e melhorar a cada dia e tem que caber, né, dentro da parcela, né, dentro dessa classe, principalmente da emergente, que é o nosso caso. Um ganho de escala que seria bastante rápido seria via novas tecnologias. Ensino à distância, o uso da mobilidade em todas as suas vertentes, etc, etc. Mas a gente enxerga, eu não sei se no modelo de todos vocês, mas a gente enxerga o ensino presencial como pedra fundamental do negócio de vocês. Eu queria saber o quanto o ensino à distância essas tecnologias são
complementares, o quanto elas são inevitáveis e o quanto elas são concorrentes. Quanto o EAD ou essas novas tecnologias tiram os alunos de dentro das salas de aula presenciais? Você quer falar? Nós temos dois setores, né? Nós temos o de idiomas, onde nós acreditamos que é diferente você só despejar conteúdo para o aluno. Tá? Quando você vê o EAD funcionando muito bem até nas faculdades e tal, eles estão despejando o conteúdo, passando aquela informação. No caso de idiomas, a pessoa tem que ter fluência para falar. Inclusive, ele tem que ter feedback do que ele está aprendendo. Rápido, ali de aula por aula. Senão ele não vai conseguir ter uma qualidade de avanço linguístico, não vai conseguir falar direito e nem ter uma fluência no idioma. Então, a tecnologia que nós já estamos usando, nós fazemos complementos online de material que ele estudou na classe. É mais ou menos um blended presencial com algo também na internet, com algo às vezes no aplicativo que nós temos e oferecemos. Achamos difícil o cara ser um autodidata e só por um curso online conseguir aprender de fato o idioma. Porque o brasileiro ele precisa desse feedback, ele gosta de conversar pessoal, ele gosta de sair, ele gosta de uma interação na escola. Então, nós temos visto no nosso setor de idiomas, o pessoal entrando totalmente online. E o que a gente tem visto? Os caras têm feito um grande matrícula jogando preço até, que é mais é um sistema e tudo mais, e o cara não, dentro de 2, 3 meses tem saído fora, não tem conseguido se manter aprendendo e correndo para nossas escolas. Então falar, putz, eu não estou aprendendo, eu até paguei, mas eu não estou aprendendo e vem para nossas escolas. Então nesse setor, sim, a gente acredita que esse blended é o caso, mas não vai ter como tirar o presencial. No setor profissionalizante é um pouco diferente, tem um pouco mais de conteúdo, de material tecnológico, de cursos profissionalizantes. E aí sim a gente acredita que esse mercado pode ser afetado sim por essas novas tecnologias. E por isso que a gente está olhando para isso nós mesmos, para que a gente possa ser um dos líderes nessas inovações. Vocês já têm um modelo um pouco diferente, né? Vocês têm a venda única e exclusivamente do online também, né? Além do presencial? Não. O nosso modelo ele é calcado em tecnologia, só que hoje ele é 90% presencial já. O aluno vai até a franquia para poder estar fazendo aula e faz a aula dentro de uma plataforma de ensino para isso. Tem um volume de informação, de conteúdo muito forte para tudo isso. Agora, qual que é a leitura nossa em relação ao e-learning, ao EAD? Acho que, sem dúvida, veio para ficar. É fantástico, é muito bom tudo isso que também está acontecendo. Nós acreditamos também dentro do modelo híbrido. Né? E isso não somos só nós, né, que acreditamos, isso, né, em qualquer conferência hoje, né, que está sendo debatido muito isso, esse modelo de educação, não só no Brasil como no mundo também, e os melhores resultados são no modelo híbrido. Mas onde que está o desafio do híbrido? E qual que é a dosagem que vai em cada canal e para qual público? Né? Então acho que a grande entrega está exatamente aí. Então olha, para uma faixa etária assim, para tal conteúdo, né, você tem uma dosagem maior no e-learning. Numa faixa etária assim, para você entregar tal conhecimento, você tem uma dose assim, e assim por diante. Mas nós acreditamos muito, né, e só acreditamos dentro do modelo híbrido, né, dentro de qualquer um dos modelos. O que vai variar, como comentei, é exatamente a dose que vai em cada um dos canais, dependendo da faixa etária e também da classe social que está ligado ao conhecimento que ele tem já anterior, a bagagem que ele traz, né, a mochila que ele traz de conhecimento para isso. Agora, Sérgio, acho que você, dos três, é o que tem um modelo mais presencial, né? Sim. É crença isso? O que é? Eu queria que você repetisse, porque eu me desconcentrei um pouco enquanto eles estavam falando. Você falava que tem 3 virtudes aí. Ele é um competidor, Ele é complementar ou uma coisa exclui a outra? Não, ele é concorrente, ele é complementar, ele é tudo. Bom, o que eu vejo é o seguinte, a compreensão, eu concordo com eles plenamente, eu só vou complementar o que eles vão dizer. Primeiro tem que entender o porquê que surgiu o e-learning, o EAD no mundo. Isso veio da Europa, porque os custos de mão de obra na Europa são astronômicos. O francês trabalha até sexta-feira, 11 horas da manhã, e vai para casa. Basta você ir na Europa para você ver o que está acontecendo. E o ensino presencial
ele é muito caro, principalmente em países desenvolvidos. Todo mundo tem acesso aos bens de consumo, tem acesso a computador, tecnologia. O que é caro lá na Europa? A mão de obra, as pessoas são caras. A diferença de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido, que ainda nós somos, infelizmente, essa é a realidade, é a seguinte: o país desenvolvido, os bens de consumo são muito baratos, a mão de obra é cara. E num país subdesenvolvido, os bens de consumo são caros e a mão de obra é barata. Perfeito? Então, por que aconteceu esse movimento no mundo? Porque a mão de obra se tomou, ele começou a ter um percentual muito alto na composição do preço, tá? O que eles estão falando? Eu tenho vários parceiros de desenvolvimento na Europa. E eu tive em Zurique o ano passado, em um dos grandes parceiros que nós temos, eu posso até citar o nome deles, que eles são uma grande referência, é a EF. Eu tive na sede mundial conversando com a presidente, eu tive em reunião, me foi apresentado um projeto de 60 milhões no tablet. E o que eles acreditam na Europa é verdadeiramente um modelo que chama híbrido e no inglês se chama blended learning, como o Lincoln falava. Então, por exemplo, o cara vai ter uma imersão de 8 horas na Europa, lá em Londres. Os caras da EF, por exemplo, eles não têm uma escola igual a gente, os caras têm um campus universitário. E daí o cara vai ficar lá 8 horas recebendo instrução em sala de aula, o cara pira. Então ele fica 4 horas com o professor, 2 horas ele vai para o computador, mais 1 hora ele faz uma atividade complementar, depois ele pega o tablet por 1 hora, tudo misturado, correto? Tudo misturado. Então, obviamente, o que dá resultado, eu concordo em plenitude aqui com o Lincoln, é o seguinte, é o contato humano. Língua é um evento social. Muitas vezes o cara quer estudar uma língua, é igual fazer academia. O cara tem academia dentro de casa, mas mara fora. Por quê? Porque ele quer encontrar as pessoas, ele quer conviver, ele quer ter isso, né? Então, o presencial, ele é insubstituível. Face a isso, você vê aí hoje. Hoje nós temos personal para tudo. Personal trainer, personal stylist, personal disso, personal daquilo. Por exemplo, você já malhou com o personal trainer? Já malhou? Já. E já malhou sozinho na academia? Já. O que tem mais resultado? Você acha que o cara falando com um computador, que tipo de resultado ele tem se um cara que se interessa pela vida dele, que toca nele, que fala com ele, que diz para ele? Então, não é que nós acreditamos, nós sabemos isso aí é fato. Basta você olhar as estatísticas, o índice de dropout dos caras online EAD é fantástico, é fabuloso. E eu acho massa, quanto mais matricular nas EADs, melhor é pra gente. Porque os caras vão lá, provam do negócio, tem raiva e volta. E dentro do meu discurso inicial, motivação proporcional ao resultado. O cara vem pra minha escola, o cara tem resultado, o que você acha que acontece? O cara permanece, fideliza, e aí outras pessoas vão ver o resultado dele e vem. Então nós não só apostamos no presencial, porque nós reconhecemos que o presencial é a forma de ir. Se trabalha com o EAD, sim, como um complemento. Se trabalha com o e-learning como uma atividade que pode também agregar resultado, isso sem dúvida nenhuma, tá? Mas o presencial é o presencial. Quando a gente fala nesse blended, né, a gente tem a ideia de uma nova educação. Né? Há muito pouco tempo atrás, talvez 2 décadas, isso não era nem cogitado. Sim. A educação era sempre feita por grades, com horários fixos, com locais para você comparecer, com o professor na frente e todos sentados escutando uma aula. Isso foi mudando e agora tem mudado mais rapidamente. Como é que vocês fazem na estrutura de vocês para adaptar essa nova necessidade de que o camarada não tem horário, tá certo? O camarada, ele tem um dinheiro que às vezes é mais, às vezes é menos, pode ser variável, tá certo? Ele tem necessidades que vão mudando de acordo com a evolução profissional dele ou com a evolução educacional dele. Como é que vocês fazem para contemplar todas essas necessidades? A falta de tempo, encaixe no bolso, no orçamento dele e nas necessidades que ele tem de formação. No nosso caso, nós já nascemos assim, né? A nossa empresa é a primeira marca que a Prepara Curso nasceu há 9 anos, a Ensina Mais há 1 ano e 4 meses. Os 2 modelos já nasceram dessa forma. Então nós acreditamos, e realmente a educação, se a gente for ver esse filme, né? A educação foi a indústria que menos se transformou durante todo esse período. E por isso que agora, né, nesses últimos principalmente 10 anos, ela está fazendo essa transformação, inclusive mais potencializada, que ela ficou reprimida por um tempo maior.
o nosso modelo já nasceu assim. Então, o aluno, no nosso caso, ele tem total flexibilidade. Nós acreditamos muito aqui que o nosso crescimento se deve muito a isso também. Primeiro que a gente já fala muito a língua desse novo jovem, né? Esse jovem de hoje, né? Por exemplo, eu tenho filho de adolescentes, sobrinhos, parentes e os próprios, né? Todos o convívio que a gente tem com os alunos, né? do nosso grupo. É muito comum esse público, ele já nasceu com isso dentro dele. É diferente, né, da gente que passou, né, a gente teve até a felicidade de ver o antes e o depois. Agora esse público de hoje não imagina o que é a vida sem internet e sem celular. Ele já nasceu plugado dentro dessa forma. Então nós olhamos muito para isso. A forma da gente ministrar as aulas nossa é diferente. Nós não trabalhamos com aula expositiva, não é um professor lá na frente falando para os alunos, porque nós acreditamos que esse é um modelo sem dúvida bacana e tudo, mas um modelo onde, na época, a informação era concentrada no professor. O professor hoje é um facilitador. A informação hoje está no mundo, em qualquer lugar, qualquer coisa que a gente quiser saber, é só sacar o celular agora, a gente consulta, a gente sabe. Né? Então a função do professor hoje é principalmente disseminar isso, treinar, fazer a troca de prática e mediar todo esse meio. E esse é o nosso modelo. Nosso modelo é calcado dentro disso. Por conta disso, as aulas são 100% individualizadas e por conta disso, né, o aluno estuda da forma que ele pode estudar. Então ele pode concentrar, ele pode tirar férias, ele pode faltar, ele pode, às vezes de fazer, ele vai tirar, semana que vem ele está viajando, ele antecipa as aulas dele, ele trabalha em turnos diferentes, ele pode fazer uma semana aula de manhã, outra semana aula à noite, mas ele precisa cumprir aquela carga horária. Tudo isso acompanhado, né, muito, né, presencialmente com ele, e aí entra a função principal aí de ter o personal, né, de ter o professor do lado dele fazendo esse acompanhamento, porque senão ele fica delargado com tudo isso. Agora, ter a flexibilidade para ele, no nosso caso, nós achamos essencial e por isso que o nosso modelo está calcado nisso. Nós temos um modelo, são dois modelos. Um tradicional, que são 2 aulas por semana. Isso funciona bem, principalmente para crianças e jovens. E aí tem essa modalidade para adultos, executivos, pessoal mais ocupado que não consegue seguir uma agenda terça e quinta, ou segunda e quarta, desse determinado horário pela sua agenda. Então nós temos um modelo que a gente chama de flex, que é flexível. E nesse modelo pode colocar dentro de uma sala de aula várias pessoas, vários níveis, porque o professor vai tutoriando pessoalmente cada um deles em suas, a gente chama de cabines, onde ele vai estar imergindo e aprendendo o inglês. E ele pode avançar e fazer o horário que ele quiser, desde avisando que a secretaria da escola. Ele pode avançar, fazer 3 ou 4 aulas por semana, se ele quiser. Ou também falar, puxa, eu só consigo pagar uma aula por semana, então eu vou mais devagar, mas eu preciso manter o meu nível de inglês. Então ele também pode reduzir, adaptar e fazer uma aula por semana no horário dele. Então a gente, na nossa escola, já estão prontas, preparadas para atender esse tipo de cliente, que é o cliente que muitas vezes não tem como fechar a agenda em 2 horários, porque viaja pela empresa ou o que seja. Então hoje nós já temos atendendo, faz mais de 7 anos esse tipo de modelo, e atendendo muitos clientes. Existem escolas que trabalham só nesse modelo, flex, e ele só flexibiliza para os alunos horários e não tem nem mais o tradicional. Então a gente tem visto que isso é um pouco de uma tendência para alguns locais no Brasil. Nós oferecemos isso ao aluno, um horário 100% flexível, ele funciona tanto que o tipo de reclamação que nós temos é que foi mal atendido, que aconteceu um problema em sala de aula, que chutaram o cara debaixo da mesa, e nada em relação ao que a gente oferece de diferencial. Diferentemente, nós, por sermos mais jovens do que as grandes redes, né, nós nascemos dentro de uma visão que eu tive, porque o Brasil é o único país do mundo que se oferece cursos de idiomas que passam de 1 ano, 1 ano e meio. Só o Brasil faz isso. Eu aprendi inglês em 2 meses e meio quando eu morei nos Estados Unidos. As pessoas duvidam, mas é fácil de ver como isso acontece. E respondendo ainda mais a sua pergunta sobre a questão financeira, nós também apostamos no ensino não individual, mas individualizado. Nós não temos turmas, nós temos salas,
nós tratamos cada um como cada um. O curso é feito em instrução programada, ó, que a pessoa só vai para frente se ela cumprir a etapa anterior. Isso é muito complicado de fazer, inclusive a concorrência se adaptar, porque eles vão ter que criar uma nova empresa. Então, como nós criamos, nós nascemos dessa forma, a gente se adapta, inclusive financeiramente. Porque, para mim, o custo operacional, vamos supor, uma escola que tem 500 alunos e tem 700 alunos é igual. Se aumentar, aumenta um professor. Perfeito? Então, a Uptime é uma das escolas que dá mais bolsa desse mundo. Perfeito? Então, muitas vezes, quando a pessoa não pode pagar, em vez de você reduzir o preço ao mínimo, tentar fazer algum negócio, tem que beneficiar o cara, dar uma bolsa. A gente faz isso sempre, tá? Gente, eu tenho aqui um mercado reprimido e crescente por causa do aumento da renda. Eu não tenho medo da concorrência, quer ela seja estrangeira ou nacional. Eu tenho um modelo que atende à nova educação. Vocês não tem problema? Eu queria saber o seguinte, quais são os entraves ao crescimento da educação nesse modelo de franquia? Que é até meio delicado falar dentro dessa história, mas acho que o entrave está dentro de cada operação, se ela existir. Realmente, falando de mercado, não tem entrave nenhum. Como colocou, se precisar de dinheiro, capital tem, mercado tem. A classe, no nosso caso, que é a classe emergente, está crescendo. Demanda de mão de obra existe. Então não tem entrave. Entrave que pode acontecer dentro da operação. O único entrave que pode acontecer é isso. Então, se você tiver realmente uma boa gestão, se você acertar dentro do seu planejamento estratégico, vai crescer. As coisas vão acontecer. Entrave de fora, de dentro da caixa, né, de fatores externos, não tem. E pode acontecer entrave de fatores internos dentro da sua própria operação. Você concorda com isso, Lino? Não, eu concordo que eu acho que o grande segredo aí, talvez assim que pode fazer uma empresa crescer ou não, é a seleção de franqueados. Selecionar franqueados que têm o perfil de realmente... É uma questão interna. É uma questão Sim, interna operação. de operação, porque se o franqueado não vai bem e ele fecha, ele causa uma série de arranhos na marca e uma série de consequências para o aluno que interrompe o seu curso e às vezes tem que ir para a concorrência. Então acho que o entrave é mais a gestão interna, de você selecionar bons franqueados, dar o suporte para ele, né, dar uma marca que possa atrair alunos, de fato ele possa sentir segurança da franqueadora e para ele se sustentar isso. Eu não sei, o governo tem entrado em vários setores e uma preocupação que nós temos é se eles quiserem regulamentar um setor que voa tranquilo e que atende bem o cliente. Mas que tipo de regulamentação ele poderia eventualmente fazer que prejudicaria? Ele pode querer credenciar alguns determinados livros, pode tentar exigir que as franquias tenham um determinado coordenador com uma determinada formação. Ele pode exigir várias outras coisas, uma certa grade horária, pode trabalhar em preço. Enfim, eu acho que o governo ultimamente não tem entrado muito bem nas questões de empresas privadas em alguns setores. Então é uma preocupação, sim, eles deixar a gente livre para poder trabalhar e crescer, que é o que nós estamos fazendo, gerando emprego, né, gerando emprego na ponta, recolhendo impostos, gerando receita para o Brasil. Então, enfim, eu acho que se tem um entrave, eu acho que isso, mas não acho que no curto prazo, por nós termos ainda um segmento de um faturamento pequeno para o governo perto de outros setores, seja uma coisa no curto prazo, uma preocupação. Você também acha que a Uptime não tem entraves externos? Cláudio, deixa eu ver aqui, há uns 90 dias, o braço de investimento, tem uma revista, o Financial Times, eles me ligaram, uma revista me ligou que é um braço da Financial Times, que lida especificamente com private equities. E eles me fizeram a seguinte pergunta: qual é o calcanhar de Aquiles? Eu fiquei 5 minutos pensando, conversando com o cara, enrolando o cara, para mim vir com a resposta, e hoje eu tenho a resposta. Primeiro, o grande entrave do setor de educação está na cultura. Na cultura brasileira, que tende a melhorar. O único calcanhar que nós temos é esse. Por exemplo, o cara compra um iPhone que custa 2 contos, 3 mil reais, mas não paga um curso de inglês, não paga um curso profissionalizante, não faz uma coisa melhor. O cara vai ali e compra uma calça de marca de R$1.000, mas não paga pela educação dele de uma forma melhor.
Para mim, esse é o maior entrave que existe na educação, a cultura. O cara deixa a cultura de lado. Ele vai, por exemplo, muitas vezes, a gente conversa com um cara hoje, daqui a 2 anos o cara volta arrependido porque ele perdeu uma grande oportunidade por não falar inglês. Porque é o seguinte, se o cara fala português, ele vai trabalhar no Brasil e trabalhar onde se fala português. Se o cara fala inglês, ele se torna uma mão de obra universal. Você, por exemplo, se você dominar o idioma inglês, você entra em qualquer site, em qualquer lugar do mundo e põe teu currículo. Daqui a pouco tem um cara lá do Japão te chamando para trabalhar lá, ou em Londres, ou nos Estados Unidos, ou em todos os lugares. Há poucos dias atrás, eu falei também numa entrevista que eu dei, eu li uma reportagem de um cara do mercado de petróleo. O cara morava na Indonésia, o cara é indonesiano, sei lá. E daí o que aconteceu? Esse cara veio trabalhar no Brasil na Petrobras. Motivo pelo qual ele veio trabalhar no Brasil, pré-sal. Era um desafio diferente na carreira dele. Ele é um profissional de altíssimo escalão e de altíssima competência profissional e técnica. Ele foi requisitado por todas as empresas petrolíferas do mundo. Agora, sabe por que ele trabalha no Brasil? Só porque ele fala inglês. Porque se ele falasse indonesiano, eu não sei qual que é a língua que fala lá, se é essa mesmo, indonésio, perfeito, o que aconteceria? Ele estava lá até hoje, como é o caso do brasileiro, tá? Então, o problema é exatamente interno. Na nossa rede, na Uptime, 99,9%, 100% de qualquer problema que nós temos é pessoal. Não é com o negócio. É o cara que divorciou da mulher, é o cara que está tendo um problema dentro da escola dele, é o cara que está isso, é o cara que está aquilo, é o cara que ganhou dinheiro muito rápido, acomodou, aí a situação inverteu, ele não está sabendo lidar. O problema é exatamente esse. Porque no mundo de franquia, se eu não me engano, eu ouvi de uma pessoa que eu não vou citar a rede aqui, que ele me pediu para não falar, eu cito internamente, tá? Não é nenhum de vocês não, uma rede muito grande. E ele me falou o seguinte, o problema da franquia no Brasil é a cultura também, que o cara que vira um franqueado, ele compra a empresa, ele compra o direito, tem um CNPJ dele, ele vira dono. E daí ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, e não é. É o que ele estava falando. Né? Somos todos sócios, nós trabalhamos e comungamos debaixo de uma marca só. Todo mundo tem que trabalhar para aquilo. Então não é que não exista um medo disso tudo que foi falado, do governo, da concorrência, do capital estrangeiro. Nós estamos atentos a tudo. E conversando aqui com meus parceiros aqui, meus irmãos de negócio aqui, eu te falo verdadeiramente que nós estamos atentos a tudo. Mas eu acho que cria-se solução para tudo, sim. Há pouco tempo atrás, acho que, se eu não me engano, no governo Lula, houve uma lei que depois ficou vazia, que era da obrigatoriedade do ensino do espanhol. Certo. Vocês chegaram a festejar essa lei, não? Nós temos uma demanda boa para o espanhol, mas não é expressiva. Tá? Para nós, o que acontece? A educação no Brasil ele não passa nem o idioma, né? Nas escolas públicas, qualquer teste, no máximo 1% dos alunos vai de fato passar algum teste de inglês profissional, seja um TOEFL, alguma coisa similar. E no espanhol também segue a toada, ele tem as classes, mas de fato ele não aprende, ele precisa de uma escola de idiomas para poder aprender. Então, essas iniciativas, assim, pode fazer um barulhinho no curto prazo, mas de fato na população, na cultura da população, eles ainda vão por inglês. O espanhol está como já o terceiro idioma dele, não é o primeiro, vou aprender espanhol para depois o inglês. Ele vai primeiro no inglês, depois ele segue o espanhol. Nós temos mais 5 minutos. Eu vou pedir para vocês rapidamente dizerem para mim o que vocês enxergam, como vocês enxergam a empresa de vocês daqui a 5, daqui a 10 anos. Onde vocês se enxergam, como elas vão estar. Dentro do nosso planejamento estratégico exatamente de 5 anos, né, o que nós enxergamos, né, dentro do Grupo Prepara uma coisa dentro do franchise que é importante, então, né, tá dentro da nossa veia, tá dentro das nossas diretrizes, aumentar ainda mais a nossa capilaridade. Hoje nós estamos presentes em 800 pontos do país com as 2 marcas. Nós vamos estar presentes daqui a 5 anos em 1.900 pontos. Vamos estar colocando, né, dentro do negócio outras oportunidades sempre dentro da área da educação. Vamos estar atendendo, hoje nós atendemos 200 mil alunos por ano, nós vamos estar atendendo 500 mil alunos por ano, daqui a 5 anos, e vamos estar levando principalmente, né, para esses alunos, o que a gente já leva hoje é um conhecimento, é um conteúdo, é uma entrega de qualidade para ele,
a missão da nossa empresa, né, a missão, na realidade, de todas as empresas da área de educação já é uma missão muito nobre, né? A nossa missão é realizar o sonho dos nossos alunos. Então, isso já traz uma força interior para o negócio, já uma força motriz que movimenta toda essa cadeia, né, de franqueados, colaboradores dentro da rede, já muito forte para isso. E levar isso sempre, né, de novo voltando para a história da paixão, né, levar isso, além de ter muita qualidade, né, o pioneirismo que é a força da nossa empresa, né? Nós já nascemos dentro desse formato, nós já nascemos dentro da nova educação, nós já nascemos com esse público que já olha o mundo de forma diferente, já tem acesso de forma diferente. Então a gente já leva a aula para ele dentro dessa nova realidade que ele está passando. E a gente vai continuar fazendo isso durante esses próximos 5 anos. Nós acreditamos, nos próximos 5 anos nós temos um plano bem agressivo de abrir 400 escolas por ano. Esse ano nós estamos em linha para atingir essa meta. Teremos 5.000 escolas e em 10 anos 7.000 escolas. Mas a gente acredita que nós vamos ter aberto capital durante muito menos do que 5 anos. Aberto capital seria uma empresa listada no novo mercado Bovespa. Acreditamos em novas aquisições no nosso setor. Estamos abertos para outros setores como o sistema de ensino no nosso setor. E estamos abertos e acreditamos que dentro de 5 a 10 anos podemos fazer uma aquisição no exterior e internacionalizar a empresa. Ainda estamos focados muito no Brasil, pelas questões da demanda que ainda tem neste mercado e espaço que temos aqui, mas acreditamos que dentro desses 5 ou 10 anos teremos sendo uma empresa listada e também internacionalizada. Sérgio, onde vai estar a Time? Olha, o que dentro do nosso planejamento a gente tem cumprido fielmente, inclusive nós estamos pelo menos 3 anos adiantado do nosso planejamento de crescimento e planejamento estratégico, que nos dá tranquilidade para trabalhar e tudo mais. O que vai acontecer nos próximos 5 anos? Com o capital farto, com o que está acontecendo, com o amadurecimento da rede, da nossa empresa, seguramente nós vamos estar no dobro do tamanho para mais. Mas essa não é a minha grande preocupação, quantas escolas eu vou ter. A Uptime, ela tem o seguinte foco: nós queremos ser reconhecidos porque nós entregamos resultados. Nós não queremos ser reconhecidos porque nós somos os maiores, os melhores, não. Nós queremos o seguinte, que o aluno seja atendido, o parceiro franqueado ele ganhe dinheiro, ele prospere, ele dê certo, e isso tem acontecido na Uptime. E é muito simples de você ver o que está acontecendo, a proliferação que existe hoje de novas marcas, de novas metodologias, de novas empresas, né? Eu digo a você que se não fizer nenhuma besteira, não achar que nós somos melhores, nós somos superiores, eu não sou um cara conservador, eu sou extremamente ousado, mas eu tenho os pés no chão, tá? Nós vamos crescer numa taxa de 20 a 30% aí por ano. Então, em 5 anos, nós vamos cair o dobro do tamanho ou muito mais. Porque o que acontece é o seguinte, vamos estudar as grandes redes, né? Se hoje, por exemplo, a Wizard tem 1.000 escolas, se, por exemplo, ter 300 parceiros deles que já estão na rede, preparados, capitalizados, já entendem o sistema e trabalho, quiserem abrir uma nova escola, desses 300, cada um abre uma, já foi mais 300 escolas. Então eu lembro há um tempo atrás que a própria Wizard, ela empacou ali, ela anunciava 600, 700, não sei o quê, de um ano para outro, 2 anos depois ela já tinha 1.000 e pouco. Deve ter acontecido esse movimento interno, tá? Então isso também vai acontecer na Uptime, tá? Porque hoje nós trabalhamos muito, preparamos muito o nosso parceiro e vamos melhorar isso cada dia mais. Então eu não consigo nem prever se vai estar 2 vezes maior, 3 vezes maior, mas o fato é que nós vamos estar muito maior, do dobro para cima. Senhores, eu espero que tenha sido um debate esclarecedor para o nosso telespectador e eu quero agradecer ao Rogério, ao Lincoln e ao Sérgio por uma hora edificante. Nós agradecemos você, que eu agradeço a vocês também, é um prazer conhecê-los. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.